Bom dia! Bom dia, pessoal! Bom dia, terapeutas! Tudo bem com vocês? Hoje estamos com a telinha cheia aqui. Hoje então. Bom dia, pessoal do YouTube! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Clube do Livro. Hoje, um dia muito especial para a gente, porque a nossa leitura do livro terminou ontem e hoje é um encontro extra, né, do nosso Clube do Livro, onde nós estávamos lendo, deixa eu tirar meu papel aqui, ó, o livro do Jordan Peterson, 12 Regras para a Vida. Então, hoje nós vamos fazer um resumo do livro inteiro, porque a leitura e os comentários a gente já fez nos últimos 41 dias. Então, sejam todos muito bem-vindos. Parabéns para vocês que participaram com a gente durante toda a leitura. Parabéns para você que acordou hoje às 6h30 da manhã para estar aqui com a gente. Deem o like de vocês, por favor, no vídeo, para que o YouTube entenda que esse vídeo é um vídeo de conteúdo, um vídeo de qualidade, e que ele nos ajude, né? Para que ele nos ajude a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Hoje, então, nós vamos fazer o resumo do livro das 12 regras. O resumo vai funcionar da seguinte forma. Nós temos aqui os nossos terapeutas, então cada um dos terapeutas vai fazer o resumo de uma regra. Nós vamos usar, nos preparamos para falar mais ou menos 5 minutos cada um. Então, assim, terapeutas, 5 minutos de resumo, mas a gente pode aí passar, né, 1 minutinho, no máximo 2 minutinhos, mas assim, só se for muito extremamente necessário. Porque se a gente calcular, né, 5 minutos para cada regra já vai dar 1 hora. E a gente não quer que o vídeo fique muito longo para que as pessoas, né, a gente sabe que a gente às vezes não tem esse tempo. Mas também, se passar um pouquinho, o pessoal assiste no 2 vezes, ou assiste depois, né, em 2 partes. Eu acredito que o conteúdo é muito importante, então vale a pena, ok? Então, pessoal do YouTube, vocês também podem deixar no chat a consideração de vocês, começando pela regra 1. Então, assim, se você quiser deixar o seu resumo ou aquilo que você aprendeu com aquela regra, escreva regra 1, regra 2, antes do seu comentário, tá bom? Para que eu possa ler o seu comentário junto com o comentário aqui dos terapeutas, tá? Na sequência, para a gente se organizar, né? Para ficar um vídeo mais organizado, ok? Alguém gostaria de fazer alguma consideração? Algum dos terapeutas? Alguma coisa antes da gente começar? Ok, então hoje a gente não vai ter leitura, tá, gente? Nós vamos fazer só comentários, então nós não vamos ler o livro. As leituras já foram feitas e vocês podem acompanhar a leitura nos vídeos gravados no nosso YouTube, tá bom? Então, vamos lá. Então, bora para a primeira regra. Quem que vai fazer a primeira regra? Bom dia a todos. Primeira regra, costas eretas e ombros para trás. Então, muito interessante essa regra. Por que desse tema? Jordan, ele começa ali com o subtópico lagostas e território. Então, ele começa trazendo ali um estudo científico com lagostas. Por que que eles fizeram esse estudo? Porque o sistema nervoso da lagosta é relativamente simples, ele é grande, facilmente observável. Então, os cientistas conseguiram mapear com precisão o cérebro das lagostas de acordo com o que elas passavam. E isso ajudou a entender a estrutura e o funcionamento do cérebro, inclusive dos humanos, porque embora dos humanos seja muito mais complexo, mas são similares. E é aí que ele começa a discorrer nos subtópicos sobre isso, né? Subtópicos ali, lagostas e território, passos e território, conflito e território. Ele descreve ali o territorialismo, a hierarquia que há entre os animais, né? Aí, no subtópico, a neuroquímica da derrota e da vitória, que ele traz esse efeito. Os cientistas, eles descobriram que quando as lagostas brigam ali por território, a vitoriosa,
há uma mudança, uma diferença química no cérebro do vencedor. Aumenta a produção de serotonina. E isso é refletido na postura da lagosta, porque ela passa a ter uma postura confiante, pomposa, né? Pelo aumento da serotonina. Por quê? Porque ela ajuda a regular a flexão postural. Olha que interessante. Por outro lado, a lagosta derrotada tem seus níveis de octopamina elevado. E aí isso produz um tipo, né? A lagosta passa a se comportar com uma aparência derrotada, né? Esmorecida. Então, eles perceberam, entenderam essa mudança de hormônio. E como isso nos afeta? No subtópico, o princípio da distribuição nivelada, ele explica ali em termos simples que é isso a base da desigualdade. Por quê? Uma vez a pessoa se sentindo derrotada, ou passou por um revés, ela tem mais chances de se lutar, perder novamente, ou até desistir antes de lutar. Então, isso afeta em tudo, afeta até a perspectiva de vida da pessoa, né? Por isso que ele continua falando ali, né, no subtópico todas as garotas, ele fala que há uma seleção natural, as fêmeas ali nas lagostas já usam a seleção natural para escolher os seus parceiros e que não é muito diferente, né? As pessoas também olham isso, olha a postura da pessoa, olha tudo, né, ao escolher um parceiro. Por fim, né, ao chegar ali próximo à conclusão dessa regra, ele fala ali o tópico natureza da natureza e topo de base. Nesse subtópico, ele fala da variação da seleção natural, ele continua falando, só que aí ele começa a falar do caos e da ordem, e o tema do livro ali traz, falando do caos. Né? E aí eu separei até uma frase da página 13 que ele fala: o caos e a ordem são intercambiáveis. Não há nada tão certo que não possa se transformar. Da mesma forma que não há nada tão mutável que não possa ser fixado. Ou seja, ele disse que não adianta a gente ficar se vitimizando, eu sou coitado, eu não tive sorte na vida. Tem que correr atrás. E aí, nos últimos 2 subtópicos, que ele mostra como que a gente pode fazer isso. Mau funcionamento, ele descreve ali hábitos errados, hábito errado de sono, de alimentação, faz toda a diferença. Só da mudança, né, ele fala dos clientes dele, já baixou o nível de ansiedade, só de regular essas coisas simples do dia a dia. Por último, levantando a cabeça, ele fala ali da importância, né, de reconhecer a nossa humanidade, porque a gente faz o que a gente se poda, a gente quer ser, tem que ser uma pessoa muito boa, e a gente tem que reconhecer que a gente sente raiva, que o ser humano é capaz até de matar. Por quê? Isso nos dá força para se defender, para erguer a cabeça, para ter postura, para nos posicionar. Não é que a gente vai usar isso, mas reconhecer que a gente é capaz. Então, muito interessante essa conclusão, né? Ele traz isso. Na leitura, aqui não dá para resumir, mas tem muitas frases maravilhosas. Vão lá assistir. A regra 1 está no vídeo 5, 6 e 7. E só concluindo aqui, né? Nós citamos 2 exercícios. Um exercício de mudança momentânea é a posição de super-herói, né? Mão na cintura, cabeças erguidas, em 2 minutos você vai se sentir mais motivado. E um exercício a longo prazo, a gente comentou sobre o exercício da gratidão. Diariamente, aliste os motivos de você ser grato, para você sair daquela postura de derrotado, para você conseguir ver as coisas boas da sua vida e conseguir ir tendo essa força, né, mudando ali a serotonina dentro do cérebro. E concluindo, essa regra foi muito, muito forte para mim, porque eu me vi nessa situação, ombros cada dia ficando mais pesados, não sabia me posicionar, e só consegui reverter isso quando eu ampliei minha consciência e mudei a narrativa da minha história. Eu estou aqui sem áudio falando. Meu Deus, Kelly, excelente, excelente resumo. Parabéns, a gente realmente conseguiu fazer repassar toda a regra
E para quem não leu o livro, eu ia falar para quem não assistiu o livro, para quem não leu o livro ou ainda não assistiu as leituras, né, gravadas aqui, já consegue ter um panorama e entender o ponto, né? O ponto da regra número 1. Muito obrigada, excelente. Vamos para a regra número 2. Vamos lá. A regra número 2, cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob a sua responsabilidade. Nós abrangemos essa leitura durante 4 dias e já na introdução, logo após a pergunta que ele faz, por que você não toma logo a porcaria do remédio? O Peterson tem ali o claro objetivo de evidenciar que as pessoas muitas vezes negligenciam o cuidado consigo mesmas. Para isso, ele acaba utilizando ali alguns exemplos que ilustram a forma como nós lidamos com a doença. Ele até menciona que em situações de muito sofrimento e muita dor, os pacientes frequentemente deixavam de cuidar de si mesmos e de tomar as medicações. Porém, dentro desse mesmo contexto, ele trouxe também o fato curioso, que nós cuidamos melhor de quem nós amamos, incluindo os pets, do que de nós mesmos. E aí, nesse momento, ele estabelece também uma relação entre isso e uma possível vergonha presente no ser humano. No subtítulo A História Mais Antiga e a Natureza do Mundo, ele menciona aquelas 2 narrativas sobre a criação. Aí, nesse ponto do livro, ele pontua o quanto nós damos valor hoje à ciência, em detrimento, inclusive, de outros pontos de vista, talvez não tão científicos. Esse alerta ele faz especialmente aqui através da frase: uma vez que somos tão científicos agora, fica muito difícil para nós até mesmo entender que outras visões podem existir e de fato existem. Então, com isso, ele ressalta também que a vida ela é uma experiência subjetiva e vai muito além de a gente ficar descrevendo cientificamente uma realidade. Seguindo aí essa construção, no subtítulo O Domínio, não da matéria, mas do que importa, ele começa a trazer as definições do caos e da ordem, sendo o caos descrito como um território inexplorado, o desespero, o horror. E utilizando também uma transcrição parcial lá do texto, ele diz: o caos é onde estamos quando não sabemos onde estamos. Ele é, em resumo, todas aquelas coisas e situações que não conhecemos nem entendemos. Já quando ele fala da ordem, ele diz que é como o território explorado. É o chão sob os nossos pés e os planos para o dia, segundo as palavras dele. Então, a ordem é aquilo, tudo que está definido já. É quando tudo sai dentro do planejado, e aí ele menciona que dentro disso não há nada de novo. No final desse subtítulo, ele menciona que para coordenar o caos e a ordem de maneira saudável, construtiva, há um terceiro elemento essencial, que é a consciência, com a qual nós trabalhamos bastante, né? Ele amplia um pouco mais esse entendimento ainda através do subtítulo Caos e Ordem, Personalidade, Masculino e Feminino, no qual ele, falando sobre a simbologia lá, ele diz que a ordem parece estar associada ao masculino e o caos ao feminino. Ele chega a utilizar o símbolo Yin e Yang para ilustrar isso, assim como também outras culturas que ele menciona lá em detalhe. Nesse subtítulo ainda, ele demonstra que a ordem, quando levada longe demais, pode se manifestar de maneira destrutiva e terrível, como a gente viu nos campos de concentração que aconteceu, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, o caos incessante também pode ser insuportável, apesar de trazer o novo, apesar de trazer a transformação. Então, nesse momento no livro, a gente foi lembrado da importância de equilibrar essa dualidade. No subtítulo O Jardim do Éden, Peterson detalha um pouco mais a narrativa já vista sobre a criação e utiliza aí essa narrativa para trazer algumas importantes reflexões, como, por exemplo, não tem como tornar tudo sempre seguro e previsível, e que mesmo que isso fosse possível, isso acabaria servindo para nos infantilizar ou para inutilizar os seres humanos. E aí, nesse ponto do livro, nós percebemos que superproteger os filhos faz deles seres humanos fracos e inseguros, e não o contrário. No subtítulo seguinte, O Macaco Nu,
com o objetivo de mostrar o que faz as pessoas preferirem os seus pets a si mesmas, ele fala que somente nós sabemos todas as nossas transgressões, inclusive inadequações secretas, e só nós sabemos o quanto nós somos falhos. Então, com isso, a gente acaba olhando com desprezo para nós, e quando a gente nega um bom cuidado para nós mesmos, nós estamos como que nos punindo por essas falhas que a gente sabe que tem. Então, como se a gente conseguisse fazer uma compensação em relação a isso. O subtítulo Bem e Mal, ela mostra uma verdade um tanto cruel, que assim como nós sabemos quais são as nossas dores, nós também sabemos causar essas mesmas dores em outras pessoas, machucando, humilhando, torturando. A gente sabe explorar a vulnerabilidade do outro para causar sofrimento. E aí a gente percebeu que admitir isso para si mesmo é um grande passo. No último subtítulo dessa regra, Uma Centelha do Divino, Peterson ele faz a gente recordar de um valioso fato, que é que nós somos feitos à imagem de Deus. E que assim como outras pessoas merecem ajuda e alívio, nós também merecemos. Aí, nesse caso, exercer a compaixão, segundo ele, seria um medicamento adequado para o desprezo consciente que a gente sente por nós mesmos. Reconhecer que sim, nós merecemos respeito, que sim, nós somos importantes, tanto quanto alguém que a gente ama e valoriza. E isso finalmente nos levou a reflexões do tipo, como seria a minha vida se eu estivesse me cuidando adequadamente? O que eu deveria fazer agora para melhorar a minha saúde, expandir meu conhecimento e fortalecer o meu corpo? E lembrar que muitas vezes a gente está fazendo isso por outros, mas a gente não considera fazer isso por nós mesmos. E pior ainda, talvez a gente se sinta egoísta apenas ao considerar essa hipótese. Então, nas palavras de conclusão dessa regra número 2, o Peterson diz: fortaleça o individual, comece consigo mesmo, cuide de si mesmo, defina quem você é, refine sua personalidade. E de maneira muito feliz, ele cita uma frase do Nietzsche que diz: aquele cuja vida tem um porquê pode suportar quase todos os comos. Parabéns! Excelente resumo, Grazi. Muito completo. Gente, vocês estão de parabéns, viu? O resumo é realmente a gente ajuda a gente a entender todo o caminho que ele fez, todo o raciocínio que ele desenvolveu durante aquela regra e o ponto essencial. Parabéns, dona Grazi. Muito obrigada. Vamos para a próxima regra. Regra número 3. Ok. Pode começar, né, Ju? Bom dia, pessoal. Então, a regra número 3, seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Nessa regra tem 5 subtítulos. A velha cidade natal, meu amigo Cris e seu primo, a terra inculta dos adolescentes, alguns amigos diferentes, outros sempre iguais, resgatando os condenados e um acordo recíproco. Então, quando ele falou lá a respeito dessa velha cidade natal, nessa cidade ele disse que era muito pequena, era muito gelada, não tinha muita coisa para se fazer, os amigos se reuniam e os amigos deles começaram a fazer coisas que não eram legais. Por exemplo, quando ele falou a respeito da velha cidade natal, lá ele falou que, embora de pacata, não tinha nada de grandioso, o modo de vida, eles não tinham um comportamento legal, os amigos dele. E aí ele falou sobre a questão do novo hábito, que eles deveriam manter na vida e dar um fim àquele que não era muito bom, que alguns dos amigos dele usavam drogas e faziam coisas desagradáveis. E ele citou também não fazer nada seria também um hábito. Como muitas vezes a gente tem alguns hábitos, dorme mais tarde, não consegue acordar cedo, e lá ele chamou a atenção que a gente só organizar o dormir cedo já era mudar um hábito. E falou ali também da rotina, arrancar de nós alguns tipos de rotina,
que a gente precisa tirar o velho para acrescentar o novo. E isso estava envolvido mudar a postura e não apenas mudar de cidade. Porque ele poderia mudar de cidade, mas dentro dele ele carregaria os mesmos hábitos. Já falando do amigo Cris e do primo dele, que ele convidou para ir na casa dele, mas ele viu que depois de muito tempo, mesmo assim, a amizade dele não era legal, porque eles não tinham mudado, continuava com os mesmos hábitos, né? E aí ele levou na casa da irmã dele, e lá ele viu que ele tinha acabado de usar a droga. Aí ele disse, então meu amigo não mudou. Depois de muito tempo, ele não mudou. Então, todos nós carregamos a nossa história dentro de nós, né? Então, por que escolher aqueles amigos? O Peterson ficou se perguntando. No que isso reflete na minha vida? Não conseguir mudar a nossa narrativa, a gente não consegue mudar sozinho. Nesse subtítulo, ele mostrou isso. Mas teria que ter ajuda. E é isso que muitos hoje precisam, ter ajuda para mudar a sua narrativa na vida. E o importante é não parar de mudar. Está sempre procurando a não parar de mudar. Já na Terra Inculta dos Adolescentes, aí ele citou lá a questão de que essa frase foi muito, muito marcante, que está envolvido não arrastar o seu passado atrás de você, como se fosse um cão correndo e latas amarradas. E é isso que o autor ele traz essa interpretação. E a gente vê que o grau em que diferentes partes imutáveis, ele até citou lá na página 78, de que cada um tem sua maneira de ser. Traz uma reflexão que aquilo que é difícil mudar em nós é realmente difícil, é complicado mesmo. E aí nos deixa presos na vida. Então, como é que eu posso mudar? Aí o autoconhecimento e a consciência é fundamental nesse processo. Daí entra a questão da ajuda do terapeuta, como foi citado, né, nesse momento que a gente está nessa regra. E vemos que, quando ele fala ali alguns diferentes, outros iguais, nós devemos buscar, nesse momento, conhecer, porque cada um tem sua personalidade, às vezes um é calmo, outro é ativo, é indolente, eu não aceito, e quando a gente não aceita isso, a gente é afetado, porque eu não consigo resolver o meu problema. Eu vejo que meu amigo é diferente, mas eu olho para aquela lá, maneira dele ser, e aí eu continuo ali, no meu modo de proceder, gera problema, sou encaminhado para um ambiente doente e vulnerável, e aí não tomo as soluções. Eu busco amigos que pensam como eu, que não quer mudar, continua sendo da mesma forma. E quando ele citou em Resgatar os Condenados, ele falou lá que a literatura mostra, isso não é uma pesquisa, é um estudo, que quando a gente mistura pessoas que são boas com pessoas ruins, estraga. Um fruto podre, junto com outros, estraga. E quando a pessoa, nossos amigos, têm pensamentos abatidos, isso nos puxa mais para baixo. Então, quanto a olhar ou desistir, não dá. Enquanto a pessoa quer insistir e ser daquela forma, a gente não consegue ajudar a pessoa, não consegue ajudar o nosso amigo, né? Então, quando a gente for ajudar nesse subtítulo aí, que é a questão de resgatar os condenados, a gente tem que prestar bem atenção, como a gente aprendeu, e como o livro aqui retratou, que a gente só ajuda aquele que quer. Porque nem todos os fracassados são vítimas, e nem todos que estão no fundo desejam subir. Foi outro ponto que o Peterson nos trouxe, que é muito impactante, que a gente deve levar para a vida e pensar nisso. E já no último acordo recíproco, ou seja, o recíproco ali, ele fala sobre o mútuo, o bilateral, e aí ele citou que eu posso ajudar o outro inspirando aquela pessoa. Como é que eu posso ajudar o meu amigo? Essa regra trouxe para nós que eu posso inspirar o outro. Eu sendo exemplo, um bom exemplo.
Se eu sou um bom exemplo, eu consigo ajudar. Porque se eu sou, vou citar um exemplo, eu tenho condições, poucas condições, sou pobre, como é que eu posso ajudar alguém se eu não tenho recurso? Então, eu preciso ter recursos para poder ajudar. E não sendo Salvador, mudar a postura, mudar o foco. Nós aprendemos aqui com o que ele trouxe para nós, o que contribuiu, que é mudar o foco. Às vezes é só como eu olho, mudar o foco. Então, toda essa regra, eu vi aqui que conviver com o outro, alguém, nosso amigo, que quer o meu sucesso, isso me eleva, me ajuda, isso nos contamina, ajuda a crescer. O meu amigo, ele se alegrou porque eu estou bem. Isso é bom. Foi isso que o Peterson trouxe, né? E cuidado com o prejuízo de ajudar. Cuidado com o prejuízo de encostar em pessoas que elas só querem tentar, a qualquer custo, nos consolar, e ali eu vou buscar ali o meu refúgio, a minha casa, nos relacionamentos de trabalho, no relacionamento de amizade. Excelente, Laura. Excelente. Tem tanta coisa, mas enfim. Tem, né? Se deixar, a gente podia fazer um resumo aqui, mas a regra foi muito bem resumida, muito bem explicada. Para quem não leu o livro, tenho certeza que conseguiu entender o ponto. Nós precisamos ser amigos de pessoas que queiram o melhor para a gente, né? Então, vamos lá para a regra número 4. Eu estou dando uma olhada lá no pessoal do YouTube, e o pessoal não deixou comentários, né? A Sabrina que deixou agora sobre a regra 2, então eu vou deixar o comentário do pessoal do YouTube para ler no final, tá bom? Então, vamos lá. Regra número 4. Então, a regra número 4, ela vem intitulada ali: compare a si mesmo com quem você foi ontem e não com quem outra pessoa é hoje. E aí o Jordan, ele começa ali já no subtítulo dizendo sobre o crítico, que é aquela voz interna que todos nós temos dentro de nós. Então, o Jordan ali, ele vem dizendo de que as comparações, elas são inevitáveis. Nós vamos fazer comparações com outras pessoas. Ainda mais hoje, na época de internet, é muito fácil a gente se comparar com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Mas ele vem dizendo que essas comparações, elas não são tão ruins assim. E depois ele vem desenvolvendo por que a comparação tem um lado bom e um lado ruim. Mas ele vem dizendo, por exemplo, que as comparações são importantes no caso dos padrões. Se não existirem padrões, a gente não consegue medir algo bom entre algo ruim. E ali ele cita, por exemplo, um carro. Um carro, ele precisa passar por um teste de qualidade. Até porque pessoas vão usar aquilo ali, então é uma questão de vida. Então, precisa, sim, ter um padrão. Mas também ele vem dizendo ali que se nós não tomarmos cuidado, a gente vai acabar se medindo com outras pessoas, fazendo essas comparações de uma forma exagerada. E logo em seguida ele vem dizendo como que isso nos atrapalha quando nós não sabemos, né, fazer isso. Ele diz que muitas vezes nós temos vários jogos na nossa vida, várias áreas na nossa vida. E a gente precisa, sim, aprender coisas novas, se desenvolvermos, mas quando muitas vezes nós decidimos fazer algo novo, logo a gente vai se deparar com alguém que faz muito melhor aquilo, porque aquela pessoa já está muito mais tempo fazendo, né? Então, muitas vezes nós nos paralisamos, ficamos ali, ele diz, na mediocridade, medianos, porque não temos a coragem, ele até diz que nós precisamos ser ousados para conseguirmos ver que nós não somos bons naquilo, que nós vamos precisar de tempo, de experiência, de prática. Porém, se nós ficarmos nos comparando com outras pessoas ou usar a mesma régua, isso vai ali nos paralisar. E aí tem uma frase que ele diz: tenha cuidado ao se comparar. Você é um ser singular, com seus próprios problemas, suas próprias experiências. Então, a gente muitas vezes tem isso, né? Usa o padrão e aí usa para qualquer coisa. A gente se esquece de que nós somos seres humanos. Nós não somos um carro que dá para medir ali.
né? E aí depois ele vem dizendo sobre o foco. Então, muitas vezes a gente precisa ajustar o nosso foco, e para isso a gente precisa fazer um balanço. A comparação boa é quando nós conseguimos olhar para dentro de nós mesmos. Ao invés de a gente ficar olhando para fora, a gente ajusta esse foco para dentro. E aí ele trouxe o exemplo de uma casa, quando ela vai ser comprada, ela precisa ser vistoriada, ver coisas que são mais profundas, rachaduras, e coisas que são mais superficiais. Então, nas comparações com nós mesmos, a gente também precisa fazer isso. Observar coisas que a gente precisa, muitas vezes, tomar uma atitude agora de resolver, de ajustar, de consertar. E outras coisas que dá para a gente poder ir fazendo com mais tempo. Então, o foco, ele é extremamente importante a gente ajustar, e ele vem ainda trazendo de que nós não conseguimos focar em várias coisas, muito pelo contrário, a gente vai conseguir focar em uma coisa, muitas vezes, em pequenas. Então, a gente precisa escolher no que nós vamos focar e abrir mão de todo o resto. Então, quando a gente escolhe usar a comparação para olhar para o outro, para ficar se comparando com o outro, a gente tira o foco de nós mesmos. A gente escolhe não se olhar. E aí ele vem trazendo de como que é importante a gente ter essa coragem de muitas vezes ver aquele gorila, né, que está na nossa frente, a gente se olhar. Porque a gente vai ver que tem muita coisa que a gente precisa melhorar. Ele vem trazendo ali que muitas vezes a gente não é bom em algo porque não se esforçou o suficiente. Ou às vezes é porque precisa de mais tempo mesmo. Então, nós precisamos ser conscientes para a gente poder conseguir olhar para o lado certo, focar. E aí ele diz, preste atenção, se observe, se analise, né? Então, resumindo aqui, já estamos no final do meu tempo, mas a comparação a gente precisa sempre observar. Se eu me comparo e fico mal, não me estimulo, fico desanimado, essa comparação está errada, ela não está certa. Mas se eu uso a comparação do jeito certo, que é para me motivar, para estabelecer metas, para melhorar, aí sim essa comparação ela tá para o mais, ela tá para o crescente. Por isso que ele diz, para a gente se comparar com quem a gente foi ontem. Porque se a gente fizer isso, a gente vai perceber que muitas vezes a gente melhorou sim. E se não melhorou, é responsabilidade nossa também. Excelente, Bia. Muito obrigada. Excelente resumo. Gente, os resumos de vocês estão muito bons. Parabéns, viu? Vamos então para a regra número 5. Então, existe a ideia de que os pais nunca deixam de gostar dos seus filhos. Quão inocente você pode ser? Se você acha isso, bem, eu nem sei como eu começaria a se consertar. Ah, mas eu nunca deixaria de gostar dos meus filhos. Esses são os pais que produzem filhos monstruosos. Forte isso, né? Então, essas foram as palavras que o Jordan Peterson disse ao iniciar uma palestra, sua fala sobre a regra 5 em uma das suas palestras. E é exatamente o que ele fala aqui nessa regra. Ele começa debaixo do subtítulo: na realidade não está nada certo, trazendo o relato de crianças mal educadas, mimadas ou que foram descuidadas, que não foram cuidadas. E logo após ele já traz a consequência disso no próximo subtítulo, né? Todo mundo odeia aritmética, falando o relato de um pai que tem a dificuldade de fazer o filho dormir e leva um ritual de 45 minutos para conseguir fazer isso. E ele fala que em casos assim, ele cita esse exemplo para falar que em casos assim é inevitável o ressentimento aparecer. E logo após ele traz uma construção aqui de onde está o problema. Na criança, nos pais, na sociedade, na natureza, e a partir daí ele traz uma abordagem fantástica que se estende até o subtítulo Mal Selvagem, e a partir daí ele traz 2 pontos importantes. Primeiro, que as crianças, elas não nascem boas, que elas precisam ser civilizadas, e que é dever da gente, de nós pais, fazer isso, educá-las para que elas possam sobreviver ao mundo, conviver bem de sociedade, que as pessoas queiram estar perto delas. Depois, logo em seguida, ele faz a segunda construção, é que muitos hoje ignoram o que foi construído durante milhares de anos.
e querem destruir padrões, como, por exemplo, de que os jovens têm que respeitar os mais velhos por conta da sua experiência. Isso me faz lembrar a terapia sistêmica, e logo me vem à mente a lei da ordem e a da hierarquia, né, que está tão ferida nessa cultura moderna. E a partir daí, essa sociedade cria pais que têm medo de desagradar os filhos, querem se tornar mais amigos dos filhos do que pais. E aqui ele fala a frase assim: um filho terá vários amigos, mas somente 2 pais. Então, nós não devemos rebaixar a nossa importância, o nosso impacto na vida dos nossos filhos, querendo ser amigo deles. Então, nós não devemos fugir da nossa posição, porque é nossa responsabilidade disciplinar uma criança. E quando isso é feito, oferece segurança, mesmo que cause uma certa decepção para os filhos ou uma frustração momentânea. O que me vem à mente também nisso é a formação da terceira camada da personalidade lá na primeira infância, onde o que a criança mais precisa nessa fase é segurança, rotina, limites. E também, quando nós fazemos isso, também não podemos ir para o outro extremo, de polieres de coisas ruins ou de frustrações. Ele cita aqui até o exemplo do filme da Disney, A Bela Adormecida, quando ele fala sobre superproteção, e que isso tornou ela ingênua, imatura, fraca, e como isso, durante o tempo, pode causar ansiedade, depressão, ressentimento, afastamento da vida. Então, olha o efeito que a nossa negligência, seja pela falta, seja pela superproteção, pode causar nos nossos filhos. Isso é muito sério, né? E depois ele conclui com 5 dicas práticas de ter uma boa educação para o filho, né? Então, ele fala: limite as regras, quer dizer o que fazer, como fazer, quais são as consequências benéficas de fazer isso. Ele fala sobre o uso de força mínima necessária. Aqui ele traz a disciplina, que exige tempo, esforço, conhecimento sobre como cada filho funciona, como cada fase funciona, e aqui que muitos pais pecam até pela omissão, né? Ele fala também sobre que os pais deveriam sempre estar juntos, porque criar filho é exaustivo. Então, quando os pais são bem participativos e colaboram entre si, isso tem um forte impacto na vida das crianças, né? Ele fala também sobre trazer a consciência e entender que nós podemos ser cruéis, que a gente pode agir mal quando for provocado, ficar ressentido com nossos filhos, ficar irritados. E quando a gente traz isso à consciência, nos ajuda a ter estratégias de ter disciplinas controladas para que as coisas não acabam saindo do controle quando nós fazemos isso, a ponto de surgir um ódio genuíno. E, por final, ele traz a 5ª dica, que é: os pais precisam agir como representantes do mundo atual, que esse é o nosso dever primário. Então, qual é a lição que nós tiramos aqui dessa regra? Que o melhor presente que nós podemos dar para os nossos filhos é a educação. Regras claras, disciplina apropriada, que vai levá-los para a ordem. Se nós não fizermos isso, nós vamos deixá-los no futuro. Então, nós podemos pensar: se as ações dos nossos filhos podem fazer que nós não gostemos dele, imagina o efeito que isso vai ter em outras pessoas que se importam menos com eles. Essas pessoas vão punir eles severamente, o mundo não vai ter dó deles. Então, nós não devemos permitir que isso aconteça. Então, a gente não deve pecar nem pela omissão, nem pela superproteção. Nós devemos educar com amor, com regras, recompensas, disciplina. E se caso você ou eu ainda é essa criança, se eduque também, porque, afinal de contas, nós só conseguimos dar para os nossos pais aquilo que nós temos. Excelente, Van. Parabéns. Excelente resumo da regra número 5. Não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Parabéns. Regra número 6. Então, a regra número 6 fala: deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. E nessa regra, Jordan Peterson, ele passa a levantar alguns questionamentos sobre os motivos que levaram, por exemplo, alguns indivíduos, mesmo sendo religiosos, a pensar em destruição, em ruína e até mesmo a aniquilação da humanidade. Ele traz para nós que esse tipo de pessoa, eles desenvolveram uma forte convicção de que a humanidade não merece sobreviver e que chegaram mesmo ao ponto de cometer assassinatos em massa e depois acabar com a própria vida, né? Então, o autor, ele vem trazendo uma possibilidade para explicar essa situação.
ele fala que são pessoas que se revoltam contra a realidade, não estão dispostos a encarar que o sofrimento faz parte da vida. E por isso se colocam como julgadores da humanidade, eles criam dentro de si uma altivez, ficam cheios de soberba, e isso faz com que eles carreguem, comecem a nutrir dentro do coração ressentimento. E aí falam que querem justiça, mas, na verdade, essa soberba faz despertar o desejo que se torna um veneno, né? O desejo de vingança. E é um desejo tão forte que eles querem vingança por terem sofrido prejuízos, danos, por terem sofrido injustiça na vida. E aí, por nutrir esses sentimentos odiosos, eles contribuem para o caos, para a destruição. Só que o que é interessante é que Peterson ele deixa claro que muitos de nós pensamos dessa forma, embora a maioria de nós, né, não coloque esses pensamentos de destruição em prática. Mas isso levanta muitas reflexões, né? Perguntas tais como: de quem é a culpa por tanto sofrimento que nos rodeia, né? Qual é o valor da existência humana? Qual é o sentido da vida? Será que a culpa é de Deus? Será que a culpa é do destino? Será que o sofrimento justifica o assassinato em massa? Então, são perguntas muito profundas que fazem a gente refletir e faz a gente também pensar em que rumo, né, a gente está levando a nossa vida, aonde a gente está se concentrando, se é no ressentimento ou se é na esperança, numa ordem, né, de melhoria. E aí, debaixo do subtítulo Vingança ou Transformação, Peterson ele traz a história de pessoas que vivenciaram crueldades e diversas torturas, verdadeiras injustiças, histórias reais que fariam elas realmente se revoltar contra o próprio ser. E revoltas que pode parecer até mesmo justificáveis, né, diante de tanto caos. Porém, essas pessoas elas começaram a pensar se perdoar e esquecer era possível. Se perdoar seria covardia, seria falta de coração. E alguns conseguiram, de fato, dar a volta por cima. Diante de tanto sofrimento, eles conseguiram reescrever, né, como que mudar a narrativa da sua história. Eles conseguiram como que remendar o rasgo cultural daquele sofrimento que já permeava, né, na vida deles. E essas pessoas provaram que, sim, é possível viver o bem mesmo ao experimentar o mal. E elas não deixaram que o desejo de vingança as impedisse de ter uma vida mais produtiva, de ver o que é de real valor na nossa vida, né? E aí, nesse caso, o Peterson ele ressalta que a escolha é nossa, que nós podemos, sim, aprender das coisas ruins que acontecem ao nosso redor, que podemos ver que foi ruim, e por a gente já saber que foi ruim, a gente poder escolher conscientemente fazer o bem, propagar o que é bom, o que é de valor. E essa é a realidade da vida. E aí é onde ele começa a construir, né, a importância da gente ter uma estrutura, que a gente para que a gente possa contribuir de fato com um mundo melhor, a gente precisa primeiro se estar estruturado, cuidar primeiro da gente, se preocupar com a nossa família, com as nossas verdades, porque se a gente tiver com uma família forte, a nossa estrutura, a nossa base vai ser forte. E aí a gente vai contribuir para bairros melhores, cidades, e o país inteiro bem melhor, né, mais estruturado. Então, é essa responsabilidade que Peterson nos alerta, né, que, em primeiro lugar, antes de criticar o mundo, eu devo começar a melhorar a minha estrutura, olhar para a minha própria vida, né? E aí, dessa forma, vai exigir muita coragem, né, para eu olhar, para eu tirar como que a trave do meu olho e poder contribuir, né, de fato, entregar uma pessoa melhor para a sociedade. Exatamente, Sheila. Excelente, excelente resumo da regra número 6. Parabéns. Vamos então para a regra número 7. Regra 7, busque o que é significativo, não o que é conveniente. Aqui, Peterson destacou que as pessoas usam a tragédia da vida e o sofrimento para justificar, buscar gratificação de forma imediata e egoísta, para fazer só o que dá prazer. Mas ele diz que o prazer da conveniência pode ser passageiro.
E ele cita que conquistar coisas elevadas, como, por exemplo, o favor de Deus, é necessário que a gente faça o sacrifício adequado. Então, para isso, ele nos trouxe uma máxima para a gente não se esquecer que algo melhor pode ser obtido no futuro quando a gente abre mão de algo de valor no presente. Essa é a noção de sacrifício que Peterson traz aqui nessa regra. Ele destaca que há pouca diferença entre sacrifício e trabalho, e ambos são singularmente humanos. E que a gente pode mudar o comportamento da gente para poder trazer recompensas para o futuro. Tanto que ele cita que os pequenos sacrifícios, eles são suficientes para resolver problemas pequenos. Mas sacrifícios maiores, eles nos ajudam a resolver os problemas mais complexos. Eles podem ser difíceis, mas são os melhores. Sacrifícios maiores podem ser os melhores. E ele trouxe para a gente também que a compreensão de que a gente pode fazer do prazer algo adiado para um fim útil. E isso é bem interessante, porque, por exemplo, ele comparou e ele destacou a diferença de uma pessoa bem-sucedida e de um mal-sucedido, que eles fazem isso. Ele disse que as pessoas bem-sucedidas se sacrificam, e assim as coisas melhoram. Ele também disse que, às vezes, quando as coisas não estão dando muito certo, não é por causa do mundo, que a gente tem, às vezes, uma mania de culpar o mundo, né, o universo, mas deve ser por causa daquilo que a gente está valorizando no momento. Então, ele ressalva, talvez seja a hora de você sacrificar, abrir mão ou examinar os seus valores. Talvez seja a hora de você sacrificar o que você mais ama para você se tornar quem você puder se tornar, em vez de ficar sendo quem você é agora. E ele mostra que se a gente desejar realmente aliviar o sofrimento e corrigir as nossas falhas, a gente vai fazer sacrifícios maiores. Nós vamos renunciar ao que é conveniente, vamos buscar o que é significativo. Se a gente viver de uma forma consciente, sincera e corajosa, a gente vai poder encontrar o que é significativo. E ele alerta também algo muito importante, que é o cuidado com o ressentimento e a revolta quando a gente é rejeitado. Porque a nossa capacidade é outra. A gente tem uma capacidade muito importante, que é de ser fortes ao tolerar tragédias sem destruir e acabar com tudo. Mas o ressentimento e a revolta acaba a gente fazendo o oposto. Ele deu uma sugestão que a gente pode definir o que e como sacrificar. Que aí a gente consegue diminuir o sofrimento e o mal desnecessário. Isso envolve abrir mão de algumas coisas, de alguns ganhos que a gente tem. E ele citou como exemplo o exemplo maior de sacrifício, que é Jesus Cristo, que ele enfrentou de forma consciente e voluntária, assumiu responsabilidade pela desaprovação humana e contrastou com Satanás, que é o exemplo perfeito de recusar fazer sacrifício. Ele mostrou também para a gente que a gente pode, por exemplo, contestar as nossas ideias para a gente conseguir lidar com isso. Pode até dispensar ideias, porque ideia não é a mesma coisa que fato. As ideias têm um objetivo, e a ideia acredita que aquilo que tem como objetivo é o que ela vai fazer, e é melhor do que aquilo que ela tem agora. Então, a gente pode estar decididos na nossa ideia, na nossa mente, e usar, por exemplo, as nossas habilidades para agir da melhor maneira possível, para aliviar a dor e o sofrimento desnecessário. E aí ele destaca que é importante a gente buscar nos desenvolver, nos aprimorar, porque isso vai estruturar valor em nós. E assim a gente vai encontrar um significado, assim o significado surge. E aí a gente regula os impulsos, se organiza e se unifica. Se a gente decidir que não tem justificativa para o ressentimento contra o nosso ser, a gente pode começar a perceber coisas que a gente pode consertar, para reduzir, mesmo que um pouquinho, o sofrimento e a dor desnecessária. Ele fala de maneira até forte que o que é conveniente esconder a sujeira debaixo do tapete e evitar a responsabilidade, mas isso é covarde e errado, porque transfere isso para outra pessoa e para o futuro. E ele diz que não há coragem nem fé
em se fazer o que é conveniente. E nas últimas páginas, ele traz para nós o que é significativo. Ele diz que o significado é aquele momento quando tudo que existe fica alinhado com um único propósito. E quando usamos todas as batalhas pelas quais toda a vida e toda a humanidade passou até aqui para construir algo verdadeiramente poderoso e do bem. Excelente, Carla. Muito, muito bom o seu resumo da regra número 7. Vamos para a regra 8. Então, a regra 8, diga a verdade ou pelo menos não minta, foi incrível para mim, né? O primeiro subtítulo, A Verdade na Terra de Ninguém, Peterson ele já fala ali, assume que ele era um mentiroso quando mais novo, né? Ele dizia coisas mentirosas para ganhar debates, status, impressionar as pessoas. Mas então, ele mostra e destaca muito bem que isso pode virar um hábito ruim. Pequenas mentiras se tornam grandes mentiras e pode até acabar com uma sociedade isso, né? Mas então, quando ele começou a notar isso, ele precisou mudar a chave. Aí ele destaca nesse subtítulo também, nesse título, né, que uma inverdade, mesmo dita com a melhor das intenções, produz consequências indesejadas. Ou seja, é muito sério isso, né? Mas ele começou a mudar a chave, sendo sincero com aquelas pessoas que o incomodavam. Aí, debaixo do subtítulo Locador do Meu Apartamento, ele cita o exemplo de Denis, aquele vizinho um tanto agressivo, que bebia, vivia incomodando ele e a esposa dele, né? Então, ele decidiu dar um basta naquilo, né? Ele decidiu, se preparou que ele precisava ser verdadeiro com esse vizinho. Isso não foi fácil, né? Como eu falei, ele era agressivo. Mas quando ele fez isso, houve a real mudança. O vizinho parou de incomodar e o relacionamento deles melhorou. Então, ele viu que a verdade, dita, mesmo não sendo fácil, pode mudar relacionamentos, né? Mas isso não é fácil, dizer a verdade. E ele destaca muito bem que há 2 caminhos a se escolher. O caminho fácil ou dizer a verdade. São formas completamente de se existir. E Jordan destaca por que isso não é fácil, debaixo do subtítulo Manipule o Mundo. Não é fácil porque dizer a verdade, a pessoa ganha, ou melhor, falar a mentira, né? A pessoa ganha a aprovação de outros, o ser bonzinho, não levar a culpa de suas responsabilidades. Uma pessoa que mente, não fala a verdade, ela evita muitos conflitos, ela não está disposta a resolver suas questões. Mas então ela passa a viver uma vida de mentira. Ela manipula a sua realidade para ganhar essa aprovação das pessoas. Aí, debaixo desse subtítulo também, ele usa uma frase muito interessante. Já vi pessoas definirem suas utopias e depois transformarem suas vidas em um lamaçal de problemas, tentando torná-las realidade. Ou seja, né? A pessoa cria um mundo irreal, um mundo de fantasia, e se recusa a aceitar a sua própria realidade. Isso acontece muito com muitas pessoas, inclusive comigo. Eu vivia esse mundo de fantasia, né? E por que a pessoa faz isso? Porque a realidade não é fácil. Né? Viver a realidade da vida, ele fala que é abrir a caixa de Pandora, onde vivem todos os problemas do mundo. Mas a pessoa, para viver essa realidade, ela precisa estar no adulto, na postura de adulto, né? E não é fácil ser adulto, né? Como a gente aprende com você, Juliana. Ser adulto não é fácil. É admitir, né, nossos próprios erros, nossas responsabilidades. E como a minha amiga Adriana, terapeuta, falou, ao preparar esse resumo, eu me lembrei. Ela admitiu que ela era uma verdadeira mentirosa. E eu me incluo nessa, né? Como que eu fazia isso? Eu mentia quando eu omitia a verdade sobre mim mesma.
sobre minhas reais motivações e intenções. Eu mentia quando eu não me posicionava perante as pessoas. E Jordan, ele destaca muito bem isso, né? Que a gente não se posicionar quando é preciso é uma mentira também, né? E o difícil de se expor, de ser verdadeiro, é que muitas vezes a gente vai ter que admitir os nossos próprios erros, fracassos, mas aí é que vem a real transformação. Se expor é necessário, falar a verdade é necessário, né? E debaixo do subtítulo, em vez disso, a verdade, quando a gente admite para nós mesmos, né? Quando se é verdadeiro, é que realmente se cresce, se renasce, se desenvolve em nós um novo eu, capaz de lidar com seus erros, aceitando que nós somos pessoas comuns. E isso para mim foi incrível aqui, porque eu precisei, daí em diante eu falei, eu preciso me expor, eu preciso admitir que eu preciso melhorar em algumas questões, eu preciso trabalhar isso para eu ser uma pessoa melhor, para eu falar a verdade, para eu crescer. E o final, né, ele destaca muito bem, quando a gente consegue fazer isso, em situações assim, podemos nunca nos recuperar e se conseguimos, mudamos muito. Então, achei linda essa regra. Parabéns, Vivi. Parabéns. A regra é linda mesmo. Você falando dela ficou mais bonita ainda. Muito obrigada. Excelente resumo. Excelente. Vamos para a regra número 9. Regra 9. Presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe. Onde está a solução dos seus problemas? Está com você ou está com as outras pessoas? Eu vou contar um relato pessoal em que eu senti essa regra na prática. Eu me candidatei a um estágio numa escola de inglês. E assim que eu descobri que a entrevista também seria em inglês, eu fui correndo aqui perto de casa e agendei uma aula particular para praticar. Como que foi essa aula? Primeiro, o professor, ele passou um longo vídeo diretamente do YouTube. Sim, ele nem se deu ao trabalho de regravar o vídeo. E eu assisti o vídeo. Quando terminou, ele pediu para que eu explicasse, né, com as minhas palavras em inglês. E eu fui explicando, algumas palavras eu não conseguia, e eu ficava olhando para ele esperando a correção. Mas ele não corrigiu. Fui falando da minha forma, cometendo erros. Quando terminei, ele disse, agora nós vamos treinar. Eu vou ser o entrevistador e com tudo que você já sabe, tudo que você viu no vídeo, você vai falando. Não pare de falar, fale por 20 minutos. E foi o que eu fiz, fui falando do meu jeito. Quando eu errava alguma frase, eu parava um momento, respirava, refazia a frase. Alguns momentos que eu me embananei muito, eu falei para ele, não, isso aqui eu não vou falar na entrevista porque eu não vou dar conta. E mudei, falei outras coisas mais simples. E fui organizando, até que ele olhou para mim, parabéns, a nossa aula terminou. Eu fiquei chocada. Fui embora pensando, bom, isso aí eu podia ter feito sozinha, né? Assistido o vídeo, eu mesmo falado, e ainda economizar R$120. Eu queria muito que os outros me trouxessem as respostas, porque eu achava que eu não tinha essas respostas. Fiquei tanto tempo colecionando as peças do meu quebra-cabeças que eu esqueci de montá-lo. Muitas vezes o excesso de informação atrapalha, e isso é diferente de sabedoria. Qualquer coisa que você ainda não teve sucesso é porque ainda falta alguma coisa que você não sabe. E como que a gente descobre isso que a gente não sabe? Somente eu posso descobrir com a ajuda de alguém. E isso é que é a humildade. A humildade é aceitar que eu não sei tudo e que tem mais coisas que eu não sei do que coisas que eu sei. E o que eu não sei é ainda mais importante do que o que eu já sei. Então, a solução para o meu problema está dentro de mim. Eu só preciso acessar e eu farei isso tendo conversas. Aí o Peterson descreveu 6 tipos de conversas e apenas uma delas se ouve de verdade.
As pessoas organizam seus cérebros com a conversa. E antes que um problema possa ser resolvido, ele precisa ser reformulado pelo dono do problema. E quando eu estou ouvindo, eu preciso valorizar a pessoa que fala como digna de ser ouvida. E isso só é possível quando eu entendo que o meu conhecimento atual é insuficiente. Portanto, é importante não ter medo de perder as próprias certezas. E nesse tipo de conversa, a gente tem que convidar a ordem, que é a segurança do que eu já sei, e convidar também o caos, que é o desconhecido. E esse desconhecido, ele pode transformar a nossa vida. Voltando para a minha entrevista de emprego, que eu não passei, mas foi uma entrevista maravilhosa, eu estava calma, consegui, me desenvolver bem, e eu não teria sido tão bem sucedida se eu não tivesse pago aquela aula daquele professor que passou o vídeo do YouTube. Foi preciso muita experiência para que ele chegasse naquela metodologia, naquele vídeo em específico e naquelas perguntas que me ajudaram a acessar os conhecimentos que eu já tinha. E ele me ajudou a resgatar todo o vocabulário que eu já tinha adquirido durante a minha vida. Portanto, escute com carinho as outras pessoas e a si mesmo. E muito em breve, com a ajuda de alguém que vai servir de espelho, você vai se dar o melhor conselho da sua vida. Eu tô até emocionada, gente. Eu cheguei a chorar aqui. Muito obrigada, Adri. Que resumo. Que resumo. Muito obrigada. Sem mais, vamos para a regra número 10. Na regra número 10, o autor ele traz muitos exemplos, né? A regra é, seja preciso no que diz. Então, ele traz muitos exemplos para mostrar a importância de ser preciso no que diz. E no meu resumo, eu escolhi trazer alguns desses exemplos para melhor compreensão. Então, ele inicia ali o capítulo, né, a regra, fazendo uma pergunta. O que você vê ao olhar para o seu notebook? Nós vemos uma caixa cinza onde nós podemos ali digitar. Mas a grande capacidade do nosso notebook está ligada ao que nós não vemos, que é as suas peças, o seu sistema operacional, a sua tecnologia. Então, o nosso notebook só é o que é graças ao que está fora dos seus limites. Depois, o autor fala do nosso carro. Para dirigirmos bem, nós não precisamos entender a complexidade ali da maquinaria do nosso carro. Mas, quando o nosso carro quebra, aí sim somos forçados a entender e a analisar as peças que o nosso carro depende, como as milhares de peças, a importância da manutenção, as estradas por onde passamos. Então, ele traz esses exemplos para mostrar que nós não percebemos os objetos, nós percebemos a utilidade deles. E, ao fazer isso, tornamos simples para a nossa compreensão. Então, é por essa razão que nós devemos ser precisos no que dizemos, porque sem a precisão, nós vamos nos afogar na complexidade do mundo. O autor traz mais um exemplo. Ele fala de uma mulher leal, casada há muitos anos, e que se vê confrontada ali com a infidelidade do marido. Como essa mulher via essa relação? Como uma rocha. Mas, ao se confrontar com a infidelidade do marido, a sua teoria, né, sobre seu marido, sobre si mesma, sobre o casamento, desmorona. E aí começam os questionamentos, né? Como que ele pode ter sido tão cruel, né? Como que eu fui tão ingênua? Será que algum relacionamento meu é real? Será que isso que aconteceu realmente foi tão inesperado? Então, com essa história, o autor quer mostrar que quando nós não somos específicos e precisos, nós agimos de modo imprudente. Assim, as coisas se acumulam e quebram. E aí ele chega contando a história infantil, que é um ponto alto desse capítulo, né? A história infantil, dragões é algo que não existem. Então, é um garotinho chamado Billy, que observa ali o dragão na sua cama, e o dragão é do tamanho de um gato. E Billy conta a sua mãe. Mas a mãe diz, dragões não existem. Então, o dragão começa a crescer. E o dragão, ele cresce tanto que ele ocupa toda a casa.
Esse dragão foge, levando a casa e o Billy e a sua mãe. O pai vai atrás, encontra ali a mulher e o seu filho. A mãe continua insistindo, dragões não existem. Até que Billy, cansado, diz, tem um dragão, mamãe. Instantaneamente, o dragão começa a encolher. A mãe, relutante, pergunta, por que ele cresceu tanto? Billy sugere, talvez ele quisesse ser notado. Com essa história, o autor quer mostrar que tudo que nós fingimos não ver e confrontar quando surge em doses manejáveis, em algum momento vai se tornar um problema que vai ficar impossível ignorar. Como que nós podemos evitar isso? O autor traz, fazendo bom uso da linguagem. É por meio da linguagem que nós estabelecemos os nossos relacionamentos. Primeiro conosco, depois com o outro. E essa linguagem, ela precisa ser honesta, corajosa e precisa. Esse é o tema da regra 10. Seja preciso no que diz. Quando nós não somos precisos, nós ficamos na neblina da indefinição. Então, a precisão, ela especifica, ela distingue. Ele traz, imagine que você está com dor. Pode estar morrendo, mas pode ser qualquer doença. Mas se você vai ao médico, conta os seus sintomas, todas as possíveis doenças, consumir. E vai restar apenas uma terrível doença ou mesmo nenhuma. E aí ele retoma o casal. Talvez aquele casal pudesse ter conversado 1, 2, 200 vezes sobre os problemas deles. Uma conversa franca, admitindo a existência daquele dragão. Mas eles não fizeram isso, né? Eles podiam ter evitado aquele caos que os afogou. Então, o que que nós aprendemos com todas essas ilustrações que o autor traz? Tenha cuidado com o que diz a si e aos outros. Busque palavras corretas. Se deixarmos as coisas indefinidas, nunca saberemos o que é uma coisa ou outra. E aí tudo se misturará com todo o resto. Palavras corajosas e verdadeiras, elas tornam a nossa realidade simples, imaculada, bem definida e habitável. Seja preciso no que diz. Regra 10. Parabéns! Excelente resumo. Gente, vocês não sabem o orgulho que eu tô de vocês. Vamos lá. Muito obrigada. Vamos, então, para a regra número 11. A regra número 11. Não incomode as crianças quando estão andando de skate. Essa regra, ela foi feita em 5 episódios, né? Ali do 34 ao 38. E ela começou ali discorrendo, né? Jordan Peterson começou discorrendo ali sobre o uso dos skate stoppers, né? Nos espaços públicos. E depois ele foi falando dos efeitos em que as crianças pararam de andar de skate nesses locais, e isso trouxe desdobramentos muito negativos para essas crianças. E ele embasa isso na ideia de que, quando nós somos livres e encorajados a ser, preferimos viver no limite. E dessa forma, nós podemos estar confiantes sobre a nossa experiência e confrontar o caos que nos ajuda a desenvolver, né? Então, o desenvolvimento, ele parte do caos. Depois disso, ele vem falando de algumas motivações por trás das nossas ações, quando ele fala ali de sucesso e ressentimento, e ele fala um pouco mais sobre o seu amigo Chris. E esses dois subtítulos, eles convidam a gente a observar os resultados das nossas ações, né? Porque é a partir dos resultados das nossas ações que conseguimos descobrir quais as possíveis motivações, quais são as verdadeiras motivações por trás dos nossos atos. Olhamos assim os resultados. Mas aí, Jordan Peterson, ele vai mais fundo. Ele vai mais fundo para descobrir por que a sociedade, de uma certa forma, tem se convergido a medidas como essa de retirar, né,
de impedir as crianças de andar de skate. E ele começa falando ali no subtítulo Autoproclamados Juízes da Raça Humana, e também o tópico Carreira e Casamento, que existe ali questões hierárquicas entre homens e mulheres, juízos de valor entre aquilo que é certo e o que é errado dentro da esfera da realidade do homem e da mulher. E com isso, com inversões de valores feitas ao longo da história humana, isso acabou afetando, inclusive, a atratividade dos homens em relação às mulheres e reciprocamente também. Porque o que ele observou foi a diminuição da presença dos homens, né, ali no âmbito do nível superior, e as mulheres, por sua vez, tendo também essa necessidade de terem homens que estejam ou no seu nível ou acima. Então, nesses tópicos, o Peterson ele vem trazendo algumas verdades que hoje são encaradas como polêmicas, mas que, na verdade, é o que as pessoas gostariam de dizer, né? E é muito interessante, vale muito a pena a leitura dessa regra. Depois, ele vai mais fundo. Ele vem trazendo a questão do patriarcado. Será que o patriarcado ajudou ou atrapalhou todo esse processo? E ele vem trazendo a maneira como o patriarcado existiu. Será que ele ajudou? Ou seja, reforçando aquilo que traz ordem e mitigando aquilo que traz caos? Ou ele acabou trazendo caos por ter pesado a mão demais? Depois disso, ele vem mais fundo nas ideias filosóficas, né, trazendo ali no tópico do longo braço de Marx, e também no tópico em que ideias têm consequências, ele vem trazendo que todas essas bases tinham como objetivo, dentro da sociedade, dentro do âmbito social ali, unificar todo mundo, modificar todas as suas distorções, tentando retirar as diferenças que realmente existem entre as pessoas. E com isso, tornar igual aquilo que é diferente. Só que qual foi o problema que foi trazido através disso? Aí nós podemos ver através do tópico meninos iguais às meninas, e também a compaixão como um vício, que dessa forma, alguns valores como ser extremamente cordato, né, extremamente sensível, foram valores que foram tentados impostos a todas as pessoas. E isso trouxe sérias consequências. Nós temos pessoas sem força para a vida, especialmente os meninos, né? E por trás desses meninos existe a figura da mãe terrível, que é descrita ali através de várias histórias infantis interessantes, inclusive ali da Aurora, né? A Bela Adormecida. E com isso, qual é o grande efeito nocivo nesses filhos? Nós podemos conferir no último subtítulo, Seja Durão, seu pamonha. Ali, nós vemos a dura realidade, que é que quando a pessoa, esse filho dessa mãe terrível, por assim dizer, ele tem desejos de ir para a vida, ele tem desejo de conquistar uma mulher, mas ele se apercebe incapaz, sem recursos. E através de uma grande vergonha, por assim dizer, ele descobre aquilo que precisa ser feito. Um grande movimento na vida, né? E podemos resumir todo esse capítulo ali na página 333, vem trazendo, né, a respeito dessa criança que aprende a não ter força na vida, por assim dizer. Diz assim, ó: a parte mais suculenta da criança é o espírito, e ele é sempre o primeiro a ser consumido. Proteção demais destrói a alma em desenvolvimento. Então, o que nós podemos aprender disso aqui? Não incomode as crianças quando elas estiverem andando de skate. Excelente, Flaider. Excelente resumo. Parabéns. Parabéns. E vamos, então, para a nossa última regra. Regra número 12. O que mais dizer? Não, também vou falar mais de 5 minutos, aproximadamente 6, como tem sido a média. Brincadeiras à parte, né? O que mais que o Jordan Peterson poderia dizer nesse livro? O que ele ia trazer de novo?
ele trouxe ele mesmo ainda mais abertamente para a gente, né? Regra 12. Acaricie um gato ao encontrar um na rua. Já começa com um grande contraste, porque a imagem desse capítulo é da filha dele com um cachorro, e a filha dele foi uma peça central aqui, nesse capítulo. E ele começa... Bom, ele fez a gente pensar, na verdade, né? Como nós estamos levando a nossa vida, se a gente realmente está aproveitando as boas oportunidades que surgem e valorizando elas. E ele mostra, mais uma vez, a dualidade que a gente coloca na vida e acaba deixando de enxergar a realidade. É por isso que ele começou com esse título de gato, mas o primeiro subtítulo é sobre cães, e aí ele fala do cão dele, fala como ele é fofinho, e fala de um estudo que foi feito, né, que foi analisado aquele fenômeno social, que as pessoas se identificam com um grupo, e aí só aquele grupo ali está certo, e acaba, então, acontecendo o quê? Que nós somos seres sociais e também antissociais. Eu achei muito interessante essa reflexão que ele fez, está na página 347, se alguém quiser rever. E é sempre contrastando, né, o caos e a ordem. Quanto antes a gente aceitar que ambos fazem parte da vida, seja gato, seja cachorro, seja caos e a ordem, melhor. E aí ele fala, então, sobre, na página 348, sofrimentos do ser. Ele conta a respeito da filha dele, que já desde pequenininha estava com dores, né? Eles demoraram dá para ver até a dor de um pai, né? Que reconhece que demorou para identificar que a filha realmente tinha um problema. E aí, na 349, ele fala que há poucas coisas na vida que tornam mais difícil aceitar as limitações da existência humana do que um filho doente. Então, ele fala aqui do seu sentimento mesmo, né? De um pai sofrendo ao encarar a realidade, que a filha estava em sofrimento, ele não poderia simplesmente tirar. Depois ele fala, na 351, do que ele pensou a respeito do filho dele, né? Imaginando o filho dele de uma maneira que se tornaria um robô, que não ia ser mais o filho dele. Ele queria fortalecer, né, o desejo do pai, aquela fantasia era poder fortalecer o filho, mas seria o mesmo que destruir o filho dele, porque seria artificial, não seria ele de verdade, né? E aí ele reforça que com a filha dele foi mais difícil, por causa desses anos de luta contra essa doença. E sempre reforçando aí a limitação. Ele conta o caso de uma cliente que falou da luta contra o câncer que o marido dela estava enfrentando, mas que aquilo também dizia respeito a ela, né? E a dificuldade de aceitar as limitações. No finalzinho da página 353, ele fala: sem limitações não há história. Se não houver história, não há ser. E essa ideia tem me ajudado a lidar com a terrível fragilidade do ser. Depois, ele fala do super-homem, né, conforme foi se tornando invulnerável, e ficou entediante. Então, essa não é a realidade do ser humano. Por isso que um ser que não sofre nada, que pode lidar com tudo, que nada o afeta, é entediante. E aí, na página 356, ele fala que um super-herói capaz de qualquer coisa não é super-herói coisa alguma. Ele não tem que superar nada. Então, nós precisamos transformar-nos. Foi isso que ele falou nessa página. E nós devemos amar apesar das limitações. Nós devemos nos amar e nós devemos amar o próximo também. Na 357, ele falou que, eu achei muito forte isso também, que odiar a vida e desprezá-la serve apenas para tornar a própria vida pior e insuportavelmente pior, né? Ele reforça, é quase redundante. Eu achei que eu estava lendo errado, mas eu li certo. E na página 358 foi uma que nós fizemos vários comentários, né? Falando sobre a percepção, a importância da percepção, que hoje o ser humano, em geral, está mais acostumado a pensar na vida do que a sentir a vida. Então, a gente tem que parar de tentar entender tudo o que acontece e simplesmente sentir a vida, sentir o que acontece com a gente, sentir as boas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, perceber a vida como ela realmente é. E aí, no subtópico desintegração e dor, ele volta a falar da filha dele, da luta ali com os remédios que já não
traziam mais alívio. E no início da 359 ele fala, né, de um momento que a médica ofereceu um remédio, porque a médica também não queria oferecer nada mais forte por causa de experiências anteriores que ela tinha tido. E aí ele fala assim, quando ela oferece um remédio tão comum, foi naquele momento que Micaela aprendeu que os médicos não sabem tudo. Na verdade, não são só os médicos, né, que não sabem tudo. Ninguém sabe tudo, e a gente precisa admitir isso para poder aceitar a vida. Ali, ainda nesse subtítulo, né, nesse tópico, na 361, ele falou também, né, da dor dele ali, de estar enfrentando tudo isso e ter que lidar com a vida. Ele disse, né, que eles estavam esgotados, e às vezes as exigências do dia a dia não pararam, só porque eles tinham sido atingidos por uma catástrofe, né? Que é o que acontece com a gente também. Tudo que a gente faz no cotidiano tem que continuar a ser feito. Continua, né, sendo uma demanda. E aí nós comentamos sobre ser adultos. Isso é ser adulto, é encarar a realidade, os problemas que vêm. E alguém comentou sobre colocar os problemas, né, em caixas. Ele também falou, né, sobre separar um tempo, né, para falar sobre os problemas, mas cada problema tem o seu lugar. Tem problema que a gente não deveria trazer para nossa casa, para trazer esse estresse para nossa casa, né, deixar ele no trabalho, por exemplo, ou no que diz respeito a alguém específico. E aí ele falou uma frase bem interessante para mudar a unidade de tempo que a gente usa para marcar a nossa vida. E assim, aproveitar os bons tempos para as coisas boas, para fazer planos, né? Aproveitar enquanto o sol estiver brilhando, enquanto tiver boas colheitas. E também colocar as coisas que a gente pode controlar em ordem. A gente pode arrumar o que está desorganizado no que estiver, né, ao alcance das nossas mãos. E deixar algo que estiver bom ainda melhor. Bom, aí ele fala, né, sobre os cães de novo, mas finalmente sobre os gatos. E aí, na página 364, ele fala, se você prestar bastante atenção, mesmo em um dia ruim, pode ter a felicidade de se deparar com pequenas oportunidades, exatamente como essa, né, de acariciar um gato, por exemplo. Então, nós vimos, né, que a partir do momento que nós aceitamos o mundo como ele é, e nós como nós somos, nós podemos nos mudar. O mundo a gente não vai poder mudar, mas a nossa visão do mundo, sim. E eu acho que foi o Fleider que comentou que a vida tem muito mais a oferecer quando nós somos verdadeiramente quem nós somos por dentro. E eu achei linda a frase da Suane também, que às vezes nós somos um gatinho na vida de alguém. Então a gente tem que levar coisas boas para os outros, para isso a gente tem que trazer coisas boas para nós. Eu não sei os outros, mas eu acho que esse capítulo me escolheu. E para mim fez muito sentido o comentário de cada um, né? Alguns comentários bem pessoais. Foi uma jornada incrível a leitura desse livro. Muito obrigada a Juliana e a todos que participam aqui com a gente. É verdade, Joane. Muito obrigada pelo seu comentário. Muito obrigada pelo resumo. Parabéns a todos vocês pelo resumo de vocês. Esse livro realmente foi um livro que mudou as nossas vidas, que trouxe um novo olhar, que nos trouxe, como o Peterson disse lá no encerramento, uma caneta de luz. E o que nós vamos fazer com ela, né? Então, assim, eu gostaria de fazer as minhas considerações finais sobre esse livro, que o Peterson veio trazendo para a gente sobre as 12 regras da vida, um antídoto para o caos, mas ele veio falando de caos e ordem, ele veio falando de maturidade, ele veio falando sobre nós nos tornarmos adultos capazes de lidar com a realidade, adultos capazes de agir com coragem, adultos capazes de fazer escolhas. E aí ele vem, desde a primeira regra, dizendo para a gente, a sua postura é a primeira coisa perante a vida. Você precisa pegar essa postura, você precisa vestir essa postura, você precisa viver como uma pessoa que está disposta perante a vida.
e não como uma pessoa que está se fazendo de vítima ou está ali numa situação inferiorizada perante a vida. Não, você é o dono da sua vida. Você pode produzir os seus próprios hormônios que vão te ajudar a seguir e a conquistar todas as outras regras. E aí, na regra número 2, ele vem falando da gente conseguir viver com altivez. O que é altivez, né? É eu saber que eu tenho sim os meus problemas, eu tenho sim as minhas mazelas, os meus pecados, os meus defeitos, mas eu também tenho orgulho de ser quem eu sou. E quando eu consigo entender que eu sou essa pessoa com defeitos e com qualidades, eu assumo a minha humanidade e consigo me portar como um humano capaz de lidar com a minha própria vida. Ou seja, eu continuo com aquela postura que ele trouxe na regra 1. Então, com a postura da regra 1, eu consigo entender que eu sou o ser humano capaz de gostar de mim mesmo, capaz de cuidar de mim e, assim, ser capaz de cuidar dos outros. E aí, na regra número 3, eu aprendi que eu preciso escolher andar com pessoas do mesmo jeito, com pessoas que também têm uma postura diferente, pessoas que gostam delas a ponto de gostar de mim. Então, eu escolho viver com pessoas que queiram o bem para mim. E a pessoa, para querer o bem para mim, ela tem que querer o bem para ela mesma. E eu, para querer o bem para os outros, eu tenho que querer o bem para mim mesma. Então, quando eu escolho lidar com pessoas que querem o melhor para mim, eu escolho trocar, porque é uma troca de pessoas que querem o bem mútuo umas para as outras. Na regra número 4, ele ainda fala para a gente mirar alto em quem nós somos, né? Nós olharmos para nós mesmos e parar de se comparar com o mundo, mas se comparar com a gente, com o melhor que eu posso ser. Qual é o melhor que eu posso ser? E aqui eu anotei, né? Seja o melhor que você pode ser. Depois, na regra número 5, ele fala para a gente não deixar que os nossos filhos façam coisas, né? Para a gente deixar de gostar deles. Mas para quem não tem filhos como eu, será que eu sou essa criança mal educada? Será que eu sou uma pessoa que as pessoas olham torto para mim, porque eu não sei me comportar, porque eu não sei lidar com as pessoas, porque eu não sei respeitar as pessoas? Então, para quem tem filhos, sim, essa regra é muito importante. Mas todos nós somos seres humanos e precisamos olhar para quem nós somos. Então, na regra número 6, ele vem falando ali, né, que a gente não precisa consertar o mundo, a gente precisa consertar a gente. Ou seja, na regra número 5, ele veio falando, né, que se as outras pessoas olharem para o seu filho e criticarem ele e não gostarem dele, a culpa é sua. E nós, adultos, se as pessoas olham para a gente e se voltam contra nós, a culpa é nossa. Nós é que instigamos e fizemos algo para instigar o pior do outro e não o melhor. Então, na regra número 6, ele vem falando sobre isso, né? Que aí eu quero consertar o mundo, eu quero consertar o outro, porque o outro não está funcionando do jeito que devia. Mas ele fala, não, antes de você querer consertar o mundo, conserte a sua vida, arrume a sua cama, arrume a sua casa. E depois, na regra número 7, ele vem, a partir daí, ele vem trazendo, né? Então o que eu tenho que fazer? E aí, na regra número 7, ele fala, não faça o que é conveniente, mas sim o que é significativo.
Ou seja, se você conseguiu aplicar a regra do 1 ao 6, você já está se tornando um adulto maduro, um adulto com coragem, um adulto maduro, um adulto capaz de lidar com a realidade. E na realidade, você vai ter a escolha. Lembra que eu falei da escolha? Você vai ter a escolha de fazer sacrifícios agora para colher no futuro e para ter uma vida melhor, ou fazer o que é conveniente. É mais gostoso. É muito mais gostoso fazer o que é conveniente, é muito mais fácil até. E quando a gente se torna esse adulto, a gente entende que todo o sofrimento que a gente passou no mundo, ele valeu a pena. E quando eu me torno esse adulto, eu consigo transformar tudo que foi de ruim em algo que vale a pena. E aí, na regra número 8, ele fala, então, diga a verdade. O que quer dizer a verdade? É conseguir lidar com a realidade. Ele está fazendo um convite para a gente lidar com a realidade. E só quem consegue lidar com a realidade são os adultos corajosos e conscientes. Então, na regra número 8, para mim ficou claro que a verdade é igual à realidade. Então, eu dizer a verdade é eu dizer simplesmente o que está acontecendo e saber lidar com aquilo. E aí ele vem com a regra número 9, que é uma sucessão, né? As regras, elas vão se complementando. Então, na regra número 9, ele fala, presuma que a pessoa que está na sua frente ou que você está conversando, ela sabe algo que você não sabe. O que ele quis dizer isso para a gente? Que nós mesmos e os outros temos riquezas imensuráveis quando nos permitimos observar a realidade, quando nos permitimos colocar isso para fora, quando nos permitimos expor quem nós realmente somos e ver quem os outros realmente são. E aí, para que a gente consiga isso, a gente vai para a regra número 10, que é, seja preciso no que você está dizendo. Porque o adulto consciente que consegue lidar com a realidade, ele tem a real dimensão do tamanho das coisas. Ele tem a real dimensão de quanto custou aquela cadeira que está na frente dele, do que aquele computador é capaz, do que aquela pessoa, para estar tendo aquela atitude na frente dele, passou na vida. Então, as pessoas que conseguem chegar até a regra número 10, ela consegue ser precisa porque ela sabe o valor de cada palavra. Ela sabe que na frente dela não tem só uma pessoa, tem um ser humano com pai e mãe, com família e uma história. E aí, na regra número 11, ele vem falando, queira mais, queira se conhecer, queira viver no seu limite, reconheça qual é o seu limite e viva lá. Não viva no mínimo, viva no máximo. Viva no seu máximo. E para finalizar, na regra 12, ele diz assim para a gente, sim, ser adulto é muito pesado. Sim, a vida de adulto não é leve. Mas mesmo no dia mais difícil, a vida traz um gatinho. A vida traz um cachorro para a gente poder acariciar, para poder fazer banar o rabo para a gente e a gente se alegrar. Então, se nós conseguirmos nos tornar esse adulto maduro, que sabe lidar com a realidade não é tão ruim assim. A realidade traz, sim, consigo muitas responsabilidades, mas traz também muitas alegrias. E, por fim, na conclusão, no encerramento, ele traz: o que eu farei com a minha recém-adquirida caneta de luz? Porque tudo isso que nós aprendemos nesse livro, tudo isso que nós temos dentro de nós,
precisa servir para alguma coisa. Precisa servir para eu mudar a minha realidade e a realidade da vida das pessoas que me rodeiam. Então, parabéns para cada um de vocês que estiveram aqui com a gente na leitura desse livro. Esse é um livro para a gente levar para a vida. Esse é um livro para a gente ler e reler em diversos momentos da nossa vida, para que a gente possa cada vez mais extrair quem nós somos e como nós podemos viver a nossa própria vida. Certo, pessoal? Que lindo isso, né? Bom, vamos tirar a nossa fotinha antes de ir lá falar com o pessoal do YouTube, para a gente poder, porque já são mais de 8 horas, né, gente? Tudo bem, a gente já sabia que ia passar do horário, mas não tem problema. O pessoal ficou com a gente aqui até o final. Flyder, você pode fazer a nossa fotinha do dia, por favor? Vamos lá. Pegar o livro, né? 3, 2, 1 e já! Pronto. Sandrinha, você acabou não ficando com nenhuma regra, né, Sandrinha? Mas você acompanhou, esteve com a gente aqui o tempo todo. Você quer dizer tem alguma consideração? Esse livro eu já até tinha lido ele antes, né? E só que depois que eu aprendi da sistêmica, gente, é outro olhar, né? Outro aprendizado. Mas o principal do meu aprendizado, né, para mim, é que sempre que há algum problema, eu tenho que examinar eu. O que está acontecendo comigo para resolver, para mudar. E me lembrou, né, até ontem, a leitura desse livro, me lembrou uma ilustração que eu aprendi há muitos anos atrás, numa palestra. Meu filho estava, acho que na 4ª série, e toda palestra a professora sempre punha uma história, né? Dava um papel com uma lição para os pais tirarem. Nesse papel mostrava um pai, né, que estava ali ocupado, e chegou seu filho. Aí o filho chegou todo carinhoso, querendo a atenção do pai, e o pai precisando entregar um trabalho, né, urgente. Ele, pronto, o que eu vou fazer para ficar com o filho, mas ao mesmo tempo eu trabalhar? Aí tinha um mapa mundi do lado dele. Aí o que ele fez? Ele pegou o mapa, cortou ele e fez tipo um quebra-cabeça. E montou uma mesinha do lado e pôs o filho para montar o quebra-cabeça. E ele achou que o filho ia ficar horas, que é como o filho vai montar rápido o mapa mundi. Na cabeça dele, falei, eu não vou conseguir resolver, então ele vai ficar ocupado, e se ele tiver alguma dúvida, eu vou ajudando ele. Sim, 10 minutos, o filho veio, pai, acabei o quebra-cabeça montado com durex, e mostrou o pai, né, o mapa, e mostrou, o pai ficou assim perplexo. Meu filho, como que você conseguiu montar o mapa mundi? Ah, pai, no início foi difícil, mas atrás eu fui olhando, tinha uma figura de um homem. Aí eu fui pegando as pecinhas do homem e montei. Aí qual que foi a lição, né, para nós? O pai, puxa vida, é preciso consertar o homem para consertar o mundo. Então, essa a lição, né, que o Jordan Peterson trouxe para nós. Se a gente quer contribuir para a nossa família, para o nosso trabalho, para a escola, qualquer ambiente, se você está bem, você vai poder ajudar ou contribuir com alguma forma. Então, assim, é lindo, né? É lindo o livro, é linda essa história, é linda essa lição, para a gente prosseguir com a vida mais leve. Exatamente, Sandrinha. Excelente. Muito obrigada pelo seu comentário, pela sua contribuição. Fechamos com chave de ouro. E, para o pessoal do YouTube,
Gente, nós nem conseguimos, né, conversar com vocês aqui, mas vamos lá, que tem alguns... Vocês deixaram aqui, né, os comentários de vocês, do que vocês aprenderam na regra. A Sabrina destacou bastante coisa, né, Sabrina? Muito obrigada. Ela trouxe aqui sobre a regra 2, a 6, a regra 5, 6, 7, a 9. Sim, o pessoal se emocionou com os comentários. Comentário da Adriana. Sim, gente, fica muito forte, né? O pessoal escreveu aqui, né, que, meu Deus, como são fortes as regras. A Verinha trouxe também comentário. Aprendeu muito com a regra 12, mas a 10 tocou profundamente. A Elza, oi Elza, que bom que você está aqui com a gente. A Sheilinha falou ali, né, que foi um grande presente, foi mesmo, foi um presente na nossa vida. Vocês merecem, que bom, Cá. Fica muito bom, né, ficar aberto aqui no YouTube. Gente, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Nós já passamos muito do horário. Nós vamos continuar lá pelo Instagram para a gente resolver qual vai ser o próximo livro. Nós vamos começar o próximo livro no dia 1º de novembro, tá? Hoje nós estamos no dia 19, então nós vamos ter aí um intervalo de 11 dias, porque agora, nesse final de semana, nós teremos a nossa formatura, então todos os nossos alunos estarão em trâmite aí, né? Estarão viajando, estarão fora das suas residências durante pelo menos aí 3, 4 dias. Então, nós vamos dar esse intervalo para a gente se programar, para a gente decidir qual vai ser o novo livro, para a gente poder comprar o livro até que tudo volte, né, ao seu lugar, ok? Então, nós vamos continuar essa conversa lá pelo Instagram. A gente vai decidindo junto qual que vai ser o livro. Nós estamos pensando também em mudar o horário do nosso Clube do Livro, tá? Fazer às 6 horas da manhã em vez de às 6h30. Mas tudo isso a gente vai alinhando. Nós vamos fazer algumas reuniões internas aqui entre os terapeutas. Nós queremos trazer algo que fique melhor ainda para todos vocês, tá bom? Então, gente, muito obrigada. Um excelente dia para vocês. Mais uma vez, parabéns a todos. Parabéns, eu tenho certeza que todos nós estamos saindo daqui uma pessoa melhor. Certo? Beijo, gente. Até!